Danilo, Isabela Palhaia para o Ronaldo TV. Bom, não sei se está acompanhando, mas o Ronaldo Fenômeno agora é entrevistador também, meu chefe, por acaso. Ele fez umas entrevistas depois do jogo com o Richarlison se emocionou, o Rodrigo passou a mão na perna dele para dar sorte, etc. Queria que você falasse qual a importância, como é ter o Ronaldo, né, o Fenômeno, apoiando vocês, e se também você conseguiu ver algum conteúdo dele como entrevistador. Obrigada. Oi, Isabela, boa tarde a todos. É muito importante ter o Ronaldo como nosso apoiador e suporte, né? Das melhores lembranças que eu tenho de futebol da seleção brasileira, todas elas incluem o Ronaldo também, né? Principalmente 2002, quando ele faz os gols da final, eu saía correndo pela rua do meu bairro com uma bandeira na mão, já era um evento. Me lembro muito bem do primeiro jogo, o primeiro gol dele pelo Real Madrid também. Enfim, sempre fui um fã incondicional do Ronaldo, tudo aquilo que ele fez pelo Corinthians, que eu consegui acompanhar muito bem, era uma coisa extraordinária. Enfim, é um cara que tem uma aura diferente de tudo aquilo que a gente pode dizer de jogador de futebol. Eu já tive a oportunidade de estar com eles em alguns momentos, certamente se eu estiver com ele outra vez, eu vou me sentir muito emocionado, muito lisonjeado outra vez. E a gente espera que jogadores desse calibre possam sim nos apoiar, possam sim nos incentivar, porque certamente nos dá uma energia e um impulso muito maior. Ok. Danilo, aqui à sua frente, Pedro Ivo, da ESPN. Agora falando do jogo, da preparação, sendo bem direto e reto. Ontem teve um treino tático, pelo que a CBF nos passou, com o Alexandre em campo por alguma parte do tempo. Se o Tite quiser responder ou intervir aí, como ele fez das outras vezes com o Thiago, com outros jogadores, ele já te passou se você joga pela direita ou pela esquerda? Qual é a ideia para o jogo de amanhã? O que muda para você? E se tiver que cair mais uma vez ali pela esquerda, como você se sente, mas sendo bem direto? Por onde você vai jogar amanhã, se puder responder? Primeiro a gente tem que, acho que aguardar ainda o Alexandre treinar hoje. Eu espero que ele possa ter saúde e estar à disposição. Essa é a única coisa que eu posso dizer, né? Porque as lesões realmente são coisas, das piores coisas que podem acontecer com o atleta. Em relação a mim, eu estou à disposição, eu estou bem, estou curado, já deu para perceber no último jogo, eu acho. Em relação a jogar direita à esquerda, no centro da defesa, para mim é indiferente. Eu já demonstrei isso várias vezes e falo que realmente é uma coisa que para mim é de forma natural. Acho que nos próximos anos, num futuro bem recente, eu vou ser zagueiro, porque é onde eu tenho desfrutado melhor. Mas para amanhã eu estou à disposição e aí o professor, depois que tiver todo mundo bem definido, vai definir a equipe da melhor maneira, certamente. Dentro do campo. Yes, please. Danilo, Wellington Campos, Rádio Itatiaia, mais uma vez te perguntando, que bom. Eu queria saber de você, pessoalmente, como que você está a sua preparação para o jogo contra a Croácia? O que a gente tem que fazer, além dos gols, né? Que tipo de cuidado a gente tem que tomar para conseguir essa tão sonhada classificação para as semifinais? Boa tarde, Wellington, prazer falar com você outra vez. A Croácia marcou 5 gols, sofreu 2, né, até agora. Se não me engano, em 6 participações em Copas do Mundo chegou a uma final e teve 3 participações em quartos de final. Isso são números da seleção. Depois, falando de jogadores, você tem jogadores do calibre do Modric, que é indispensável comentários. Depois, inúmeros outros jogadores, como Kovacic, Brozovic, Perisic, são jogadores que eu particularmente já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra e estão habituados a grandes decisões, a grandes encontros. Então, certamente vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho, para que a gente possa ter a felicidade de passar de turno. Ou seja, é um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras e a gente tem que estar extremamente preparado para isso, como a gente tem feito. Please, before the question, please, photographers, can you please leave the room? I appreciate. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. So we can have another question over there? Olá, Danilo. Boa tarde. No centro. Hugo, do jornal L'Équipe da França. Desculpe pelo meu português. Uma pergunta tática. No campo, quando defendi, você está em 4-4-2. Mas quando você atacar, se o sistema se transforma e você se posiciona em
3-2-5. Como montar uma tática complexa na seleção? Normalmente, vemos isso em clubes. Tática é um ponto forte da sua equipe, sua time. Boa tarde, parabéns pelo português e obrigado pela tentativa de facilitar as coisas. Eu joguei assim durante um bom tempo pelo Manchester City, foi onde talvez tenha tido esse maior aprendizado. Na Juventus eu jogo assim já há alguns anos. Eu acho que o segredo do sucesso na seleção dessa nossa capacidade de transformar os esquemas táticos, eu acho que é a disponibilidade dos jogadores. Certamente a comissão técnica trabalha e vê, de acordo com as características de cada um, aquilo que pode ser melhor estrategicamente para cada jogo, mas a disponibilidade de todos os jogadores em aceitar, em fazê-lo, em compreender o mais rápido, da melhor maneira possível, faz com que as coisas possam funcionar. É verdade que o professor pode falar melhor, se tratando de seleção, se ter 10 dias a cada vez para preparar sistema tático, para fazer com que os jogadores entendam e sejam disponíveis, não é uma tarefa fácil, penso eu, mas eu acho que a disponibilidade desse grupo, dessa equipe ao longo dos anos tem feito com que isso fique mais fácil. Danilo. Ok. Danilo, isso aqui, boa tarde. Aisa Simplício da Gol Brasil. Danilo, há um tempo a gente ouvia muitos torcedores, quando você era convocado, os torcedores criticando, o Tite convocando o Danilo de novo, mas ele não vai na linha de fundo, ele não cruza, ele não é ofensivo, não ajuda ofensivamente. E agora nessa Copa do Mundo, os torcedores estão podendo ver, e eu tenho visto, principalmente depois desse jogo contra a Coreia, os comentários mudando. Nossa, o Danilo é um cara super tático, é um cara inteligente, se esforçou pra caramba para voltar, joga de um lado, joga do outro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essas críticas, e se você percebe que agora o Brasil começa a te enxergar como você verdadeiramente é. Boa tarde, Raíssa. Certamente, ao longo dos anos, eu entendi essa cobrança, né, esse gosto, né, propriamente dito do brasileiro de contar com laterais que sejam extremamente ofensivos, que vão à linha de fundo, como você falou, que sejam sempre uma opção no campo de ataque. Mas com o passar dos anos eu fui me adaptando ao futebol de diferentes maneiras, né? Por diferentes escolas eu passei, com diferentes treinadores eu trabalhei e percebi a necessidade de me adaptar. Isso funcionou. Em se tratando da seleção brasileira, isso certamente tomou um tempo a mais, mas eu costumo dizer sempre sobre inteligência cristalizada, né? A capacidade de focar naquilo que realmente importa naquele momento e deixar aquilo que é externo um pouco de lado. Claro que para mim é muito importante ter o reconhecimento do torcedor brasileiro, para mim é muito importante ter esse afeto do torcedor brasileiro. Nós, jogadores, nós trabalhamos para isso. Isso é uma coisa que massageia certamente o nosso ego. Mas eu, durante a minha carreira, tive que escolher, ou ia focar nas críticas ou naquilo que será falado, ou ia focar no meu desenvolvimento enquanto jogador, em escolher estratégias e amadurecer de forma tática e técnica para eu poder continuar jogando no alto nível e continuar na seleção brasileira. Mas ele tem 3 turbos por tempo para largar. Ele larga um turbo por tempo, ele vai ver que vai largar. Boa tarde, Danilo, Tite, Kleber, Jorge, boa tarde a todos. Fernando Fernandes, da Band. Primeiro, Danilo, 4 formações diferentes até o momento, não conseguiu repetir o time até agora, os resultados vieram, isso é importante. O que isso muda, e antes de mais nada, queria falar uma coisa aqui, eu não tenho procuração de ninguém, mas acho que eu vou falar por muitos. Ninguém está aqui para torcer contra a seleção brasileira, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, e como brasileiro, eu torço para a seleção brasileira, como muitos de nós estamos aqui. Então, acho que era importante fazer esse esclarecimento, para deixar claro que ninguém está contra, a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, com diversas visões. E acho que isso é importante a gente colocar, e não falo por ninguém, estou falando por mim, mas acho que é a voz de muitos. Obrigado. Ok. Obrigado, Danilo. Thank you to Danilo. Okay, I understand. Thank you, Danilo. So
Ok, desculpa. Vou responder ele. Pode responder, sim. Pode responder, bom. Não, eu acho, primeiramente, sobre o seu depoimento, eu acho isso extremamente importante. Isso é uma tecla que eu toco já há algum tempo, mesmo sendo um dos que mais apanhavam durante todo esse processo, dizendo que deveria existir uma maior união e alquimia entre todas as partes que englobam a seleção brasileira. Isso também eu direciono à imprensa, ao torcedor e tudo isso, porque eu acho que quanto mais força remando na mesma direção, fica mais fácil de poder conquistar os objetivos. Em relação às formações, isso tem muito mérito no trabalho que é feito pela comissão técnica, porque independente de quem joga, quem começa jogando uma partida ou não, a preparação para os jogos é feita da mesma maneira para todos os atletas. Ou não quer dizer que quem vai jogar treina de uma forma e quem não vai jogar fica de lado. Não, a gente trabalha da mesma maneira, as estratégias são passadas e executadas no treino exatamente da mesma forma para todos. Isso é um mérito muito grande de toda a comissão técnica, porque depois, quando o jogador entra sabendo exatamente aquilo que ele tem que fazer, é muito mais fácil de poder corresponder e ajudar o todo. Tá bom? Agora sim, obrigado. Thank you, Danilo. I thought that it was a comment, not a question, but okay. So we're going to start now with the head coach. Can answer to the yes, please. Boa tarde a todos. Ao teu filho, eu respondo que a gente deseja muita saúde ao Pelé, que ele é uma inspiração para todos nós e que ele faz daquilo que a Copa do Mundo tem demonstrado, com solidariedade, com convivência harmônica, com torcidas juntos, com tolerância, com aceitação de diferenças. E a Copa do Mundo tem trazido isso como que todos esses processos que o Pelé enquanto ser humano, enquanto o maior de todos, e que o esporte, como veículo de comunicação, desejando saúde, ele possa inspirar, influenciar uma série de outras pessoas. Isso que eu desejo para o teu filho. Tite, aqui no meio, ó. Monique Danello, TNT Esportes. Queria complementar um pouquinho a pergunta que o Pedro fez ao Danilo sobre o Alexandro. Se você puder nos falar como é que está a situação dele, se é parecido com a do Neymar, como na última coletiva você disse que dependia do treino e que estava tudo bem encaminhado para o Neymar e para o jogo. Se você pudesse falar melhor para a gente, por favor, como é que está a situação do Alexandro. Boa tarde, Monique. Tu viu que tu me atrapalhou, que eu ia pegar o negócio aqui para colocar, para ver a tradução. Eu não sabia ganhar um tempinho para ver como ia te responder. Ele vai treinar à tarde para ter a disponibilidade do jogo. Porém, para ir para o jogo. A tendência é não participação, porque não há um trabalho ainda muito forte e são lesões diferentes. E eu tenho que ter o departamento médico e físico também essa situação. São situações diferentes em relação ao Neymar, mas vai depender de hoje à tarde ele estar à disposição ou não. Ok. Profesor Tite, aquí Marcos Carrillo de Argentina. Una pregunta, un secreto, en realidad, quiero ver si me puede dar. Segredo não, se pode esquecer. ¿Cómo hace la selección brasilera para jugar siempre los mundiales o los partidos que tiene que enfrentar con seriedad, si bien lo hace, para poder seguir jugando un fútbol con alegría? Parece que es la única selección y el único equipo en este mundial, de lo que he visto, que se divierte jugando al fútbol en un nivel profesional que lo hace protagonista de esta Copa. ¿Cómo se hace para mantener la alegría con tanta responsabilidad? Gracias. De novo, como é que é o nome? Nome? Como é que é? O nome? Marco, como é que é o nome? De novo, a identidade do futebol brasileiro não fui eu, é toda uma geração que surgiu agora, são os técnicos da categoria de base, representado pelo Amadeu, que formaram esses atletas, é uma nova geração e a gente dá, sei lá, confiança para que eles possam produzir o seu melhor. Então, é a característica nossa, em cima dessa pressão, sim, ter a coragem para jogar dessa forma, mesmo correndo os riscos de a carne ser cortada. Eu sei disso, eu já vivi isso.
Mesmo assim, eu vou em frente, porque é esse o futebol. Carne ser cortada, eu sei disso. Mesmo que ali na frente vai ter carne cortada, mesmo assim eu vou em frente, porque é esse o futebol. Sim, mas é para frente que nós vamos. Mesmo dessa forma que a gente vai ter carne cortada. Oi, Tite. Boa tarde. Kiko Menezes aqui, do Esporte da Globo. Tudo bom? Contra Camarões, você colocou time reserva inteiro para jogar, para que todos os jogadores pudessem desfrutar de jogar uma Copa do Mundo. Logo depois, contra a Coreia, você, não satisfeito, colocou o Everton também, para que ele pudesse ter essa experiência. E no gol do Pombo, você promoveu uma comemoração para homenagear a maneira como ele se expressa comemorando. Quando você faz isso, que tipo de sinais você está querendo enviar para a Copa do Mundo? Divide, parceiro. A primeira... Tá bem, vai, segue, tá muito bem. A segunda parte. É uma conexão com uma geração jovem. Uma conexão com... Eu tenho 61 anos, com atletas de 25, 22, 23, que podem ser quase que meus netos. E eu gero uma conexão com eles. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o bastidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a ela. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar. Se tiver que... De uma forma bem sutil, pedir para eles me ajudarem. Quem viu, pedir para eles me escondam, me ajudem. Não gostaria, não é meu perfil. Eu tenho dito assim que o quadro, quando se pinta um quadro, e uma vez nós conversamos antes da Copa do Mundo, o quadro, eles são dos atletas. A nossa pintura da comissão técnica não tem que ser com fingida humildade pequenininha, mas eu não posso pintar o quadro maior do que, com a soberba maior do que são os atletas. Mas participar dela, sim. É isso que a gente quer, participar da alegria. Então, só que eu tenho que treinar mais, eu sei, pescoço duro, braço não vai, mas faz parte. Ok. Tite, Zé Alberto, aqui da tua esquerda, Rádio Gaúcha, Grupo RBS. Só não a chula, né, Zé? A chula eu... Mostrar para eles como eu sei, que é a chula. Tite, são dois aspectos. O primeiro, foi falado aqui na coletiva, bem destacado, que a Croácia, por tradição até das últimas Copas, é um time muito resiliente, e até no que diz respeito tanto à parte mental como à parte física. Eles resistem bem a prorrogações, mas o Brasil tem uma questão física que, se olhar bem, o Brasil se desenvolveu melhor. Ele preservou jogadores, ele administrou um jogo no segundo tempo, quando foi bem contra a Coreia. Existe, teoricamente, uma vantagem física do Brasil. Como fazer valer, mesmo contra um time resiliente e resistente, esta vantagem física? E a outra coisa que me deixou muito curioso nos treinamentos. Terminado o treino, entra a criançada, entram os teus netos, e em determinado momento tu estás no meio do campo, nem olhando para os netos, nem olhando mais para treino, porque não tem mais. O que tu fica pensando? Porque tu fica olhando para todos, às vezes para lado nenhum, para o chão. O que o Tite pensa naquela hora? Eu vou só, antes do Tite responder, é interessante, o Ricardo Gomes está com a gente, né, como observador, e participa das nossas reuniões, né, trazendo informações dos adversários e informações importantes pela experiência dele. Ele trabalhou com muitos sérvios e muitos croatas, né, treinadores e atletas, e ele coloca para nós que é uma diferença dessa característica de personalidade, né, da resiliência do croata, né. Então é um time experiente, é um time acostumado, como o Danilo falou, é um time que tem jogadores acima de 30 anos e que já vem com essa experiência de campeonatos europeus e da seleção sendo vice-campeã na última Copa, e que vem classificando também uma seleção importante. Então a gente também está preparado para isso. E a questão do ritmo é uma questão da nossa forma de preparar. A gente baixa muito o volume em treinamento, mantém a nossa intensidade e procura levar essa intensidade aos jogos. Respondendo junto à pergunta anterior, os gols do primeiro ou no segundo tempo, a gente quer sempre fazer o gol mais rápido para poder ter mais tranquilidade, o adversário se abrir, dar mais espaço, mas às vezes não é possível, mas a gente vai batendo porque o gol é o mesmo. E a gente conseguiu um gol no final do jogo, ou um gol numa prorrogação contra uma equipe como a Croácia, como uma seleção que tem essa resiliência, que tem essa experiência, que sabe se defender. Se eu não estou enganado, é a melhor defesa
junto com a gente, tem uma seleção que tomou um gol, que é Marrocos, mas Croácia e a gente tomamos 2 gols, é uma defesa difícil também de ser batida. Então a gente tem que trabalhar com essa tensão, então respeitando e sabendo dessa característica de equipe e de personalidade e cultura de um povo. Aquele finalzinho é maluquice, imagina a maluquice que o cara fica viajando e tal, eu viajando e projetando e tentando ter paz ali, encontrar paz. Vai onde? Hã? Vai onde essa viagem? Vai e volta. Vai até São Brás. Vai até São Brás, onde um menino... Okay. The last 2 questions, please. Onde um menino treinado pelo pai entrou em campo. E que chega como técnico da seleção brasileira agora. É essa viagem que faz. Tite, Cosme Rimoli, do Portal R7. O Brasil vai enfrentar um dos melhores meios de campo do mundo. Eu queria te perguntar se essa briga pelo ritmo, porque, como o Kleber falou, vai ser o Brasil tentando um ritmo mais intenso, mais rápido, até por qualidade de jogadores, até a idade, faixa etária, e contra uma equipe talentosa e que a gente percebe nitidamente que interessa mais para a Croácia tocar a bola mais lento e fazer do jogo mais cadenciado. Queria saber desse embate, como é que você enxerga isso, por favor? Há uma qualidade técnica muito grande do trio de meio-campistas da Croácia. E a nossa forma de dar ritmo não é só uma posse, fazer essa bola circular mais rápido ou verticalizar, é também na agressividade de marcação. Com bons jogadores, com um bom trio de meio onde passa o jogo da Croácia. Não entrega muito também, né? Onde passa o jogo da Croácia, a gente vai fazer a mesma marcação que a gente fez contra outras seleções, forte. É o jeito que a gente tem de jogar. Independente como a gente disse, de ser experiente, não ser experiente, de ter jogadores de muita qualidade, a gente tem que manter o nosso jogo. A gente sabe como eles funcionam, a gente vai manter o nosso jogo.